Eclesiastes 3. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aqui mostra como precisamos ter uma mentalidade fortificada e santificada diante a palavra, ao qual se mantém a tradição ou informação de celebração como se fosse um contrato e diante cláusulas tenhamos a tranquilidade e o sossego para que mantenha e tenhamos o que é devido e preciso e próprio para o nosso diálogo e consistência diante a mentalidade e o pensamento, ao qual precisamos saber quais são as intemperanças e dissídios ou insídios do que é desfavorável à nossa vida tranquila e íntima, para que assim a privacidade não seja quebrado e nem o orgulho quebrantado. Que mesmo que existe vaidade ou egoísmo, há fatalidade e há positivismo, ao qual se mantém em forma e determinação e limite, o qual é permitido e ou penitência do próprio corpo diante condenação relacionada à igreja e também o que se sabe sobre a vida tranquila e íntima, em que não se pode estar ferindo a intimidade ou querendo burlar a legislação e o ordenamento para sim saber coisas de cunho sexual e segredo, de forma espontânea ou de quebrar indícios de autoria, para assim fazer verificações ou pesquisas de maledicência ou fornicação. E com isto, o mundo se mantém mais tradicional ou trágico se for levado ou levantado teses ou temáticas que estes títulos passam a ser inadequados para o dia de hoje e acabam sendo transgressões interdisciplinares, ao qual o relacionamento humano, diante o que se sabe sobre amizade e colega, diante colégio, escola, faculdade, universidade ou cursos, é que a profissão passa a ser difícil acesso e carreira passa a ser como se fosse uma droga íntima relacionada a sintético, em que a pessoa acredita que está levando uma vida fácil e de modo mais adequado, corrigidas e recebendo os seus desígnios e acaba caindo em perversão ou iniquidade, que é tradição relacionada à clandestinidade, que se mostra tão errôneo e triste quanto a forma de agressão corpórea ou verbal relacionada ao caminho de vida de um transgressor levado à cadeia ou ao presídio, em que se mantém a finalidade de ver sangramento e cicatrizes, e com isto a deformidade e verificação ou insídio de incêndios e queimadas que acabam acontecendo por causa de enxofre de lixo e por causa de contendas relacionadas à natureza ou matas. E com isto,
o que se mantém diante a natureza relacionada ao solo e à terra é que acaba fazendo com que a carne humana ou animal passa a ter enfermidade ou dedicação à matança. E com isso acaba ocorrendo vinganças de forma trágica e ininterrupta, ou impetulância e importunação sexual, que é tentar burlar as regras e regramento ou normas e normativas. Com isso aqui diz, partido 9, que fala sobre o título O homem não conhece o seu tempo determinado, que é: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou, que é o desconhecimento ou relacionado à intimidade de outra pessoa ou quanto a segredo, ao qual não tem como se tornar vidente ou adivinho de algo que não aconteceu ou seja descrito de modo errôneo ou inadequado, que é tentar verificar causas até naturais ou situações que ocorreram e tentar justificativas e culpados para a resolução do mérito ou ecumênico em relação à meritocracia e oligarquia, que é saber de dissídios ou decisões e acabar tentando achar que é principal autoridade do discurso ou da retórica. E com isso acaba burlando a situação própria e fidedigna, mas é momentâneo e acaba até impactando muitos caminhos e dedicações relacionados à coletividade e prejudicando a si mesmo. E aqui, ainda no 3, em semelhança aparente na morte entre homens e animais. 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida aos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele. É a situação de achar que não vai ser pego ou encontrado pela justiça ou pelo ato de aborrecimento ou de constrangimento relacionado à conduta e conflito ou crimes relacionados ao pudor e à sexualidade diante de Deus.